Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 3. O que é crise? Podemos descrever como um momento difícil, uma mudança súbita, repentina, sem que houvesse previsão alguma. De forma inesperada aconteceu. Pode interferir em nossas decisões, mudar ou revelar nossas escolhas, mudar o nosso destino e muito mais. Pode revelar quem realmente somos em nosso interior. Em Mateus 7, 15 ao 18 está escrito: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Esse é o método eficaz de reconhecer as árvores, ou seja, as pessoas que dizem ser boas, agem como boas, fazem caridade e falam muitas palavras que convencem a muitos, mas no final são apenas lobos devoradores, ou seja, pessoas mal intencionadas que exploram a boa-fé e a simplicidade daqueles que acreditam neles. Podem ser reconhecidos pelas suas obras, suas ações, ao serem observados com atenção. Seus frutos, ou seja, suas ações, mostram quem realmente são e o que pensam. Podemos reconhecer alguém ao conhecer verdadeiramente quando passamos tempo com essa pessoa. O dia a dia, ao longo do tempo, através de suas ações, seu modo de agir e o seu comportamento com outras pessoas, tudo isso pode revelar quem é essa pessoa. Mas esse não é um método infalível e não garante a certeza que apenas as suas ações vão dizer quem realmente é. Por quê? Porque alguns jamais demonstram as suas atitudes e o que pensam, o que se passa pela sua mente, os seus desejos mais ocultos e as suas ações mais escondidas. São pessoas que jamais mostram mudanças em seus comportamentos, vivem como se tudo fosse normal e friamente agem como se tudo fosse uma atitude boa. A experiência de vida já me fez conviver com pessoas dessa forma. E na Bíblia também encontramos esse exemplo evidente em Judas Iscariotes. Ele é o quadro real de alguém que, sendo mau, tendo maldade em seu coração, mostrava-se ser uma boa pessoa. Discípulo de Jesus, se tornou apóstolo de Jesus, curou os doentes como os demais discípulos fizera, pregou as boas novas ao mando de Jesus, expulsou os espíritos maus como todos os outros discípulos também fizeram, aprendeu de Jesus, ouviu de Jesus, conviveu com Jesus. Judas Iscariotes estava na missão a qual Jesus enviara, onde havia curas, libertação, a mensagem anunciada. Você encontra isso em Mateus capítulo 17, dos versículos 1 ao 4. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O que levou Judas a trair Jesus? O fato dele ser o responsável pela bolsa?
Em João 12,6 diz que Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Mas ninguém, exceto Jesus, sabia ou havia percebido isso em Judas. Os maus frutos. Jesus sabia quem era Judas Iscariotes e o que ele estava fazendo, mas em todo momento de seu ministério aqui no mundo, trouxe a oportunidade para que ele se arrependesse e começasse tudo de novo. Volto a perguntar, o que levou Judas Iscariotes, apóstolo de Jesus, a trair o seu próprio mestre? Não foi porque ele era aquele que carregava a bolsa de dinheiro, mas porque o desejo e a maldade estavam em seu coração. E para sustentar essa maldade e esse desejo, que estão sempre famintos, Judas permaneceu no erro e discretamente, de tal forma que ninguém mesmo, nem mesmo seus companheiros de ministério, pudessem descobrir. Em Tiago 1, 13 ao 15 diz: quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui fica claro o que aconteceu com Judas Iscariotes. Deus jamais, em hipótese alguma, irá tentar alguém. Ou seja, Deus jamais irá influenciar alguém para errar. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Seus pensamentos, emoções e decisões não sofrem nenhum tipo de influência. Por essa razão, Deus, sendo perfeito e santo, jamais irá colocar os seus filhos sob a tentação. O que acontece é que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que é a cobiça? A cobiça é o desejo ardente que queima em possuir ou conseguir alguma coisa que de fato não é correto possuir, se apossar e se esforçar para conseguir. E por essa cobiça, a pessoa passa a ser arrastado, levado à força e seduzido, enganado, dominado por esse desejo ardente em possuir, em conseguir. Isso diz que a pessoa vai alimentando esse desejo, ao ponto de tentar sair e não mais conseguir, até ser completamente envolvido na sua cobiça. É uma cegueira total, que passa a dominar a sua vida. A cobiça gera um novo ser, o pecado, e o pecado nasce na mente e no coração, e quando este pecado é posto em prática, gera a morte. Primeiro a morte espiritual, que levará a todas as outras mortes, emocional, sentimental, financeira e física. Em 1 João 1, 15 ao 17 está escrito: não amem o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando Judas passou a cobiçar o dinheiro que era ofertado pelas pessoas para ajudar o ministério de Jesus, Judas foi arrastado e seduzido pela própria cobiça. Quando começou a roubar discretamente, a sua cobiça gerou o pecado. Judas viu uma oportunidade de conseguir muito dinheiro e cobiçou essa ideia. Seu desejo ficava cada vez mais intenso à medida que via as moedas sendo colocadas na bolsa. Ele havia formado um plano para conseguir muito mais dinheiro. A essa altura, o pecado já havia nascido em sua mente, em seu coração. O que restava era apenas pôr o plano em prática, ou seja, consumar o pecado. E ele o fez, como lemos em Lucas 22, do primeiro versículo adiante. O seu fim foi notório para todos. Judas morreu.
primeiramente espiritual. Seu relacionamento com Deus e Jesus estavam mortos, frio, esgotado, destruído. Ele não poderia ter outro destino melhor, a não ser que se arrependesse e buscasse o perdão. Ao contrário de arrependimento, o que ele sente é remorso. Ao que parece, o plano de Judas em ganhar mais moedas valiosas, sem que ninguém morresse, falhou. Segundo o que encontramos em Mateus 27, 3 ao 5, dá a entender que o plano de trair Jesus não estava incluindo a condenação à morte, mas que de alguma forma Judas Iscariotes pudesse se beneficiar sem que Jesus pudesse ser levado à condenação e, consequentemente, à morte. Preste atenção nessa narrativa de Mateus 27, 3 ao 5, que diz: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. A essa altura você pode estar se questionando: mas o que tudo isso tem a ver com crise? Quando iniciei essa mensagem falando sobre crise, disse que uma das formas de reconhecermos uma pessoa, se ela é boa ou não, é através dos seus frutos, das suas ações, das suas atitudes, o seu comportamento no dia a dia. E uma outra forma de reconhecermos alguém na íntegra, no seu íntimo, saber quem realmente é essa pessoa, é durante uma crise. No momento difícil e repentino, as pessoas sob forte pressão acabam mostrando quem realmente são, o que pensam, o que desejam, o que sempre desejaram, mas nunca ficou exposto ao público. A crise pode levar a pessoa a se transformar em algo que sempre foram. A crise pode intensificar algo que está dentro dela, que sempre existiu, mas que sob a pressão da crise passa a vir à tona. São monstros, desejos e planos que estão aprisionados dentro do coração e que, ao serem colocados sob uma crise, se libertam, ganham vida, ganham força, vêm à tona, mostra-se ao mundo e surpreende a todos de uma forma negativa. Eu já provei dessa experiência e tenho autoridade para falar sobre esse assunto. O que posso dizer é que é uma experiência amarga, causa feridas, provoca lágrimas, noites sem dormir, um vazio imenso, uma busca incessante em tentar entender o porquê de tudo isso. É aquela famosa pergunta que fazemos: por que está acontecendo isso comigo? Aonde foi que eu errei? Sacrifiquei boa parte da minha vida por uma pessoa que estava muito próximo de mim. Havia feito planos para que o melhor dessa vida chegasse a essa pessoa. Depois de um esforço de corpo e alma para ajudar que essa pessoa pudesse alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e não viesse andar pelo mundo de forma vagante, sem destino e sofrendo, mas que pudesse concretizar os seus sonhos, ter os seus sonhos realizados. Essa pessoa, da qual vou preservar a sua identidade, fez o que ninguém esperava que fizesse. Fez o que ninguém em toda a vida pudesse acreditar que seria capaz de fazer. Não havia um comportamento suspeito. Não haviam ações que fossem reprovadas. Era uma pessoa íntegra, honesta e esforçada. Ou seja, era uma árvore que apresentava bons frutos. Alguém que sempre recebeu elogios por causa do seu bom comportamento. Seus frutos não eram maus.
As suas ações não eram más, pelo menos diante das pessoas que conviviam ao redor. No entanto, o seu monstro estava aprisionado em seu coração. E quando veio a crise, o momento difícil, esse monstro se libertou e a pessoa que era um exemplo se tornou motivo de vergonha, a causa de dor e sofrimento, o motivo de muitas lágrimas, desavenças, discórdias, transtornos e muito sofrimento. Simplesmente, essa pessoa desprezou a tudo e a todos e mostrou quem realmente estava no seu coração. Não tinha mais chão, não tinha mais paz e o momento de maior fragilidade, naquele momento em que me sentia mais frágil devido à situação, algumas pessoas se aproveitaram para fazer acusações dizendo: "Isso é castigo de Deus. Você deve ter feito algo muito ruim para estar vivendo isso. Isso é uma maldição. Deus está te cobrando." Me senti só. Ninguém gostaria de ficar perto de alguém que só sabia lamentar da sua situação. Ninguém queria ficar próximo de alguém que só sabia se lamentar, chorar e contar sobre o que estava sentindo. Nesse momento, a depressão se tornou mais forte. Crises seguidas e repentinas. Pensamentos e tentativas de suicídio. Se sentia impotente, inútil, não enxergava mais motivos para viver. Eu me vi no fundo do poço. Os piores sentimentos estavam no meu coração. Desejo de vingança, desejo de justiça, ódio, raiva, desesperança, tristeza, mágoa, decepção, frustração e um desejo intenso de pôr um ponto final à minha própria vida. O que me sobrou foi um quadro depressivo e um pequeno quarto, onde sozinho passei a tentar buscar ajuda. Nessa busca, encontrei pessoas maravilhosas que estavam atravessando a mesma situação e buscavam ajuda, apenas poder passar um dia que fosse normal. Deus, pelo seu Espírito Santo, me levou a um desejo de oração. No começo eram lágrimas, mas depois passei a falar tudo o que estava sentindo. E o Espírito Santo iniciou uma obra extraordinária em minha vida, curando as feridas, esvaziando a mente de toda sujeira, limpando a alma de todo sentimento ruim e me fortalecendo. Tem sido dias difíceis, mas o Senhor tem me dado a graça necessária para vencer a cada dia. O Espírito Santo me tirou do fundo do poço, segurou pelas mãos, as feridas estão sendo tratadas, as lágrimas foram colhidas e uma nova vida foi entregue pelo Senhor. Então, descrevi em detalhes os que estava sentindo e por muitas vezes, eu me lembro, pedi de forma insistente que o Senhor recolhesse a minha vida, que tirasse do mundo. Por vezes a minha oração não fora respondida. Deus não respondeu ao meu pedido. E hoje entendo que Deus havia feito planos maiores para a minha própria vida e o que estava acontecendo, tudo o que estava passando, estava dentro do seu controle. Hoje compreendo que a vontade de Deus não era me recolher desse mundo, mas me deixar aqui e, segundo os seus propósitos, pelo Espírito Santo, ajudar outras pessoas a terem um encontro real, duradouro com Deus. Que sejam alcançados pelo Espírito Santo e possam se aproximar cada vez mais de Deus. Foi dessa forma que o Senhor me tirou do fundo da caverna, do fundo do poço. Ao passo que ouvi a sua voz e senti o desejo de conhecê-lo melhor, fui aos poucos saindo até ver a luz do dia e seguir novamente o caminho, mas agora segurando as mãos do Pai, Deus. Em pleno deserto, Deus te guiará à fonte de águas frescas e não deixará faltar o pão e não permitirá que o calor intenso do dia ou as noites congelantes venham destruir a sua vida. Essa tem sido a minha experiência,
mas você pode estar vivendo a mesma situação nesse momento. Se sente ferido, se sente ferida, está sangrando na alma, caído à beira do caminho, quase morrendo, ou no fundo do poço. Onde você estiver, em qual momento estiver, busque a Deus. Exponha a sua história a Ele. Conheça a Deus e se esforce em conhecê-lo cada dia. O Espírito Santo vai te tomar pelas mãos, tirar você do fundo da caverna, trazer você para a luz do dia e te dar uma nova vida, um novo rumo. Segurando em suas mãos, Ele vai dizer para você: meu filho, minha filha, vamos seguir adiante. O que tenho preparado para você é extraordinário. Que o Senhor possa te abençoar e que essa mensagem, através do Espírito Santo, possa falar ao seu coração.